Olá, estamos começando mais um NucleaCast. Sou Alexandre Canásio, editor do portal Canal Energia, e estou recebendo aqui hoje o presidente da FINEP, Celso Pancera. Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria começar com você um pouco, saber um pouquinho da contribuição do FINEP na área nuclear. Então, uma satisfação falar no canal de vocês, gravar com vocês. A FINEP ela tem uma história de décadas já na área nuclear. Né? Acho que nesse momento mais relevante, de maior impacto que nós temos, é a construção do reator multipropósito, né? Que pelo volume de investimento, pela história que gira em torno dele, e a demanda de produção de engenharia para construir o projeto executivo do reator irá transbordar muito conhecimento, muita formação de recursos humanos para o Brasil e qualificar uma nova geração de engenheiros voltados para a área de energia nuclear. E como que está esse projeto do reator? Então, o reator ele passou por diversas etapas, né? Eu estive no Ministério de Ciência e Tecnologia em 2015, 2016. À época, nós estávamos negociando com o governo do Estado de São Paulo a liberação do terreno, né, para a construção do reator. E também, na época, nós fizemos o primeiro desembolso, foi em dezembro de 2015, para o início dos estudos de engenharia, né, junto com o setor de engenharia da Argentina, que foi contratado à época para ajudar a gente a desenvolver o início do projeto. Depois ele teve alguns sobressaltos ao longo dos últimos anos, mas agora tem um grande ganho, vamos dizer assim, que é a inclusão dele no PAC. Né? Quando o governo inclui um programa, um projeto dentro do programa de aceleração do crescimento, ele ganha um gerenciamento, né, numa outra dimensão por parte do governo. Passa a ser uma tarefa também diretamente da presidência da República. Não, e a execução, os prazos, a liberação de recursos também passa a ter essa dimensão. Né? Então, nós podemos dizer que o reator multipropósito brasileiro agora ele ganha uma atração nova e tende a se transformar numa realidade em poucos anos. E qual é o propósito desse reator? Então, o Brasil ele é muito dependente da importação dos marcadores para o tratamento de câncer, né? Os radioisótopos. E fica sujeito aos humores da variação de moeda e também do mercado nuclear mundial, que é um mercado que tem muitas suscetibilidades. Né? O reator multipropósito dará ao Brasil autonomia na produção de radioisótopos e os radiofármacos, enfim. Né? E estabilizará a produção brasileira, conseguirá atender a demanda do SUS, que é uma demanda enorme, que a gente não consegue importar o suficiente, e também produzindo com, vamos dizer assim, com mais marcadores, com mais sensibilidade, com mais qualidade, porque eles terão um tempo de vida médio mais próximo em função de serem produzidos aqui no Brasil. Né? Então, e além disso, ele demanda todo um conjunto de um ecossistema, né, no entorno dele, de produção de equipamento, de tecnologia, de estudos de engenharia, que transborda, então, como falei antes, para uma série de uma cadeia de produção que nós podemos comparar, vamos dizer assim, imagina a Embraer, né, se não tivesse um conjunto de empresas no seu entorno, né? Então, o reator multipropósito ele tem esse ganho, né, que é de propiciar a criação de um ecossistema muito sólido, inovador na área nuclear. O reator ele não é uma realidade ainda. Quais são as etapas para até vocês terem uma data para ele estar operando? A data inicial dele, quando nós iniciamos o projeto, era 2022. Obviamente não se cumpriu, nós estamos em 2024 e ele ainda está andando.
mas a ideia é ver se a gente consegue concluir no prazo do governo Lula, um pouco mais talvez, né, concluir todo o projeto. O fato é que agora, com a modificação da lei do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nós temos não só o FNDCT com mais recursos, como a lei proíbe o contingenciamento. Então, nós temos a garantia de liberação dos recursos, né? Então, ano passado, nós já tivemos uma execução plena do FNDCT, que foi 9,8 bilhões de reais. Esse ano a previsão é de mais de 12 bilhões de reais, e com isso nós temos a garantia, né? O fato de ter os recursos do FNDCT liberado e o fato do projeto estar dentro do PAC nos dá uma segurança de que teremos uma execução orçamentária muito ousada e muito boa nesses próximos 3 anos. Ele passou a ser uma prioridade. Ele é uma prioridade da ciência brasileira. A ciência brasileira tem 2 grandes projetos hoje que são prioritários, né? A construção do Laboratório de Nível de Segurança 4, NB4, lá em Campinas, né? Junto ao sistema de luz síncrotron, né? Então esse é um dos projetos, está no PAC, e o outro projeto prioritário da ciência brasileira, né, é a questão do reator multipropósito, também está no PAC. Então, como eu lhe falei, ele passa a ter a execução, né, via Amazônia Azul, com liberação orçamentária da FINEP através do FNDCT, mas também um gerenciamento cotidiano, né, por parte da Casa Civil, que é quem acompanha a execução dos projetos vinculados ao PAC. E além do reator, a FINEP tem outros projetos na área nuclear? Então, no âmbito do que a gente está chamando de NIB, né, Nova Indústria Brasileira, nós estamos lançando uma série de editais, né? Estamos agora com 11 editais em aberto de subvenção econômica, no valor de 2,18 bilhões de reais, né? E alguns desses editais é possível, né, na área de produção de energia ou de pesquisa para a nova matriz energética, né? Você pode encaixar projetos de subvenção na área nuclear. Também nós estamos com editais para infraestrutura científica para as universidades, em que as universidades que têm projetos de pesquisa na área, cursos de engenharia na área e pós-graduações na área, também poderão escrever seus projetos lá dentro, serão avaliados, né, e com certeza nós teremos muitos projetos inscritos nessa área. Nós encerramos a primeira rodada de inscrições agora na semana que passou, então a gente passa a avaliar os projetos agora, nós teremos novos editais esse ano. E para as empresas que atuam na área nuclear, nós temos os editais de fluxo contínuo também de subvenção para recursos até 10 milhões de reais, que são projetos que têm risco tecnológico muito elevado, mas que têm vamos dizer assim, bastante mérito na sua possibilidade, na sua potencialidade. As empresas podem se inscrever na FINEP e buscar esses recursos, e também as nossas linhas de financiamento às empresas, né? Nós temos um volume bastante grande de recursos para emprestar às empresas, né? A FINEP ela empresta a 2% ao ano, menos que isso, a taxa de TR está 1,7% ao ano, recursos muito baratos, né? Vamos dizer assim, com carência de até 48 meses para iniciar o pagamento, prazo de pagamento até 160 meses. Então, as empresas na área, que atuam na área de inovação, podem buscar essas linhas de financiamento na FINEP, que serão muito bem-vindas, né? E como são empresas bastante inovadoras, que empregam muita engenharia, muita física, muita química, então envolve muito o ecossistema, trabalho em rede com as ICTs, com as universidades, institutos de pesquisa. Então, são empresas que têm um potencial muito grande de apresentar seus projetos e, de fato, serem contemplados também em projetos de financiamento junto à FINEP. Então, a gente pode dizer, assim, até falar para quem não conhece bem a FINEP, ela é a principal, talvez a principal incentivadora do desenvolvimento científico no Brasil atualmente? Grosso modo, né?
O pessoal da FINEP não gosta muito que a gente fale, mas eu falo assim, é o BNDES da ciência. Entendi. Né? Porque o BNDES é muito conhecido, né? É um banco de muito impacto, né, social. No Brasil, a FINEP ela tende a se transformar também agora numa agência de muito impacto, porque a nova lei do FNDCT dá a ela um volume de recursos muito grandes, né, e perenidade nesses recursos. Né? Então, a FINEP não é um banco, mas ela também é uma área dela que atua como um banco, porque ela financia empresas, mas ela é uma agência de fomento. E é uma das maiores agências de fomento da ciência do mundo. Né? No Brasil, a gente costuma dizer assim, vamos dizer assim, é o BNDES da ciência, né? Porque ela funciona com essa dimensão. Nós temos a sede aqui no Rio de Janeiro e escritórios, e 5 escritórios regionais, né? Em Florianópolis, em São Paulo, em Brasília, em Recife e em Belém. E esse orçamento, qual o tamanho desse orçamento, para a gente ter uma ideia? Então, ano passado, nós tínhamos a liberação orçamentária de 9,8 bilhões de reais. Nós chegamos a executar 11 bilhões de reais, porque nós tínhamos um estoque de recursos. Esse ano, o fundo está estimado em 12,5 bilhões, 12,8 bilhões de reais. Nós temos, então, esse volume liberado, mas também nós temos estoque para gastar. E como é que funciona isso? Metade desse recurso é para projetos que a gente chama de não retornáveis, ou seja, aqueles projetos que são feitos através de editais ou então de subvenção econômica, em que as empresas ou as universidades tomam com recursos com a gente e não são obrigados, não precisam devolver os recursos, né? E metade disso é para financiar empresas. Então, esses sim são recursos que são destinados a financiar empresas, né, inovadoras, inovar seus projetos, seus sistemas, seus produtos, e esses recursos, então, depois retornam para a FNDCT e recompõem o fundo. Então, hoje em dia, nós iniciamos o ano com estoque de 18 bilhões de reais em estoque do fundo, mais os recursos próprios da FINEP, com agora a previsão de arrecadação de mais 12,8 bilhões de reais. Então, a FINEP, eu te diria, é uma agência com um caixa de 30 bilhões de reais hoje. É um volume bastante grande para a ciência brasileira, para a história da ciência brasileira, e tende a alavancar o nosso ecossistema científico e de inovação de uma forma inédita nos próximos anos. Então, a gente pode dizer que a FINEP está num novo patamar de investimentos na ciência, porque o investimento na ciência sempre foi uma questão que sempre se falou que não se investe muito no Brasil, mas com esse volume de investimento que você está falando aí, de 30 bilhões, eu acho que é um aporte importante, né? O Brasil ele deu um salto já nos anos 2000, a ciência entrou na agenda do governo brasileiro. Então, nós saímos do 22º, 23º país em produção científica para a 13ª posição no mundo em produção científica. Hoje somos o 14º país em produção científica, né? Então, é uma ciência que já se demonstra com certa robustez, com uma capacidade. Qual é a grande dificuldade nossa? A instabilidade, a falta de perenidade, né, nos investimentos. Que a ciência é aquela área que, se você investir 5 anos e parar de investir 2, você pode perder tudo que investiu nos 5 anos anteriores, né? Então, ela precisa de estabilidade no investimento. O novo fundo, a Lei Complementar 177, ela mudou o caráter do FNDCT. Ele deixou de ser apenas uma conta num lançamento no Caixa Único da União para ser um fundo financeiro, como é o FAT. Então, a União arrecada esse recurso e transfere ele para o fundo, para as contas do fundo. Então, ele já fica separado. Então, o dinheiro que não se gasta num ano, ele fica depositado, ele não volta para a Caixa Única, para recompor o resultado primário do governo. Então, isso já é um ganho. O segundo ganho é que esse dinheiro, quando ele está ali aguardando o investimento, ele também está rendendo juros. Então, ele gera um caixa próprio. E também, quando a gente financia as empresas começam a devolver o dinheiro, ele gera um terceiro fluxo financeiro, né, que vai enrobustecendo o fundo. Então, eu posso dizer assim, com certeza que nós estamos indo para um momento inédito da ciência brasileira, com uma estabilização no seu capacidade de financiamento, e com isso
alavancando a produção científica, né? E eu acredito que, num segundo momento, gerando inovação, transformando essa produção de conhecimento em produtos, né? Serviços e sistemas que criem bem-estar social para a população brasileira. E esses projetos, eles têm algum foco? Por exemplo, na neoindustrialização que você até citou, o governo tem pensado muito na descarbonização da economia. Esses investimentos estão sendo pensados para essa rota? Isso. As 6 missões da neoindustrialização são prioritárias nossas, tanto para a subvenção a empresas quanto para o financiamento a empresas. E também nós temos editais em que as universidades se inscrevem para melhorar, ou ampliar ou recuperar a sua infraestrutura científica, que também consideram como critério essas rotas, né, essas missões definidas pela NIB, pela Nova Indústria Brasileira. Isso, com certeza, dão para a gente uma estratégia de longo prazo, de médio para longo prazo, o que permite a gente projetar o futuro, né? O fato de ter um programa de governo nos ajuda muito, porque a gente sabe qual é o foco que a gente vai atuar. Então, até 2026, né, no espaço do governo Lula, atual governo federal, nós teremos 300 bilhões de reais disponível para a NIB, dos quais 66 é FINEP e o restante é BNDES. Né? Então você pode ver que é um programa robusto. E nós já investimos nessas 6 missões, né, até esse momento, 8 bilhões de reais, desde meados do ano passado até março desse ano. Então, é um programa que está estruturado e ele, de fato, está acontecendo. Ele tem resultados práticos e ele começa a ter impacto na economia em breve, né, porque as empresas estão buscando a FINEP e o BNDES para se financiar dentro dessas linhas definidas pela NIB. E Celso está caminhando para o final da nossa entrevista. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal da sua visão de como que você vê o futuro da energia, da área nuclear, na verdade, no Brasil. Eu acredito que são 3 grandes projetos de impacto muito forte no setor no Brasil. Primeiro, a conclusão da Angra 3 e a modernização de Angra 1. Fundamentais. Isso são questões que vão acontecer. Não tem como o governo deixar de fazer isso. São recursos públicos, né? Então eu falo governo porque Sim. Não tem jeito. A outra é o programa do submarino, né? Que iniciou já a construção do 4º submarino diesel, o 5º é nuclear, também está andando bem. Isso colocará a nossa área nuclear num patamar inédito no mundo, né? Uma das poucas nações a atingir esse nível de desenvolvimento, que é produzir um artefato, né, um submarino movido por um reator nuclear. E o terceiro, o reator multipropósito, do qual eu te falei. Essas 3 iniciativas, quando concatenadas, quando funcionando e funcionarão nos próximos anos, colocarão o setor nuclear brasileiro no outro patamar, como um setor relevante na formação de capital financeiro, de geração de emprego e de melhoria das condições de vida no Brasil, né, com impactos não só na área de defesa, que são fundamentais, mas também na área de produção de alimentos, de consumo de água e também principalmente na área de saúde. Eu sou muito otimista quanto a isso e acho que estão no caminho certo, né, fazer esses encontros como o Nuclear Summit, né, de reunir os atores, o ecossistema e debater a Olimpíada, né? É um conjunto de ações que o setor vem tomando que com certeza impactam no mundo real e tornarão o setor cada vez mais relevante para a economia nacional. Obrigado, Celso. Conversamos com o Celso Pancera, presidente da FINEP. Até o próximo NuclearCast. Tchau.